Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV educativa dos Campos Gerais. Hoje nós vamos falar sobre a reforma da Previdência. Comigo no estúdio está o auditor aposentado da Receita Federal, Luiz Fernando Rettig, que é também um palestrante sempre à disposição da Diocese de Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Nós é que agradecemos esse espaço e, além de a gente fazer esse trabalho na Diocese, nós participamos na Caritas Diocesana, e a Caritas Diocesana é uma das parceiras no Fórum Regional em Defesa da Previdência Social com outras entidades, né? Então, além desse trabalho na Diocese, também na Caritas e fazendo parte desse Fórum em Defesa da Previdência Social Pública. Antecipadamente, parabéns pelo seu trabalho voluntário. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema de hoje é a reforma da Previdência. Comigo no estúdio, o auditor aposentado da Receita Federal, Luiz Fernando Rettig, que conhece profundamente este assunto. Eu gostaria de iniciar o nosso diálogo dessa noite sabendo o básico operacional. O governo federal diz que a Previdência Social tem um rombo. Só que todos aqueles com quem eu converso, que entendem mais detalhadamente do assunto, dizem que isso é um mito. O senhor poderia nos explicar? Nós entendemos da Previdência Social pelos números, né? Em função de ter trabalhado na área, principalmente na área de fiscalização, e a gente conhece a legislação, a gente estuda muito bem a legislação, e quando o governo fala que a Previdência Social tem um rombo, ela faz a comparação da Previdência Social com uma única fonte de receita, quando a Previdência Social ela faz parte de um arcabouço maior na Constituição Federal de 1988, mais precisamente o artigo 194, que trata da Seguridade Social. A Seguridade Social compõe um conjunto integrado de ações na previdência social, na assistência social e na saúde. Então, é essa rede protetiva que a Constituição de 88 criou, chamada Seguridade Social. Então, nós não podemos analisar a Previdência Social dissociada dessa rede protetiva do artigo 194 da Constituição. Assim como o artigo 194 tratou dessa rede protetiva, nós temos o artigo 195 da Constituição, que tratou, nós chamamos assim de uma cesta de tributos, para ficar mais fácil o entendimento, para justamente financiar ou fazer o custeio da Seguridade Social, não é exclusiva só da Previdência Social, é da Seguridade Social. Então, o Constituinte de 1988 ele foi muito precavido, né, em criar esse sistema de proteção. É um sistema de proteção mínima à população, muito importante, porque ela favorece e é direcionada, sobretudo, às populações mais necessitadas da população brasileira, e criou, então, o financiamento da Seguridade Social. Então, nós não podemos analisar a Previdência Social por um ângulo só. Então, quando nós analisamos ela dentro da Seguridade Social, com todos os seus tributos que a Constituição elegeu para fazer esse financiamento, ela é superavitária. Então, para nós, realmente, que estudamos o assunto, nós, junto com uma instituição chamada Anfip, ela, desde o ano 2000, ela elabora a análise da Seguridade Social. A última análise que tem é de 2015, 2016 ainda não saiu, mas todos os anos, desde que ela faz a análise, há superávit nas contas da Seguridade Social, desta forma que eu te falei, cumprindo a Constituição. O governo tem que cumprir a Constituição. Na realidade, esse governo exímio em não cumprir a Constituição, pelo que os
fatos noticiosos indicam. Mas eu gostaria que o senhor me dissesse, em 2015, qual foi o superávit da Seguridade Social? Em 2015, foi um ano, nós podemos chamar de um ano atípico, né, que teve recessão no país, baixo desenvolvimento da economia, né? Então nós tivemos 11 bilhões de reais de superávit só em 2015. Só repetindo o número, é 11 bilhões. Com B de bola. Com B de bola, de acordo com o estudo da Anfip, né, que ela faz esse estudo desde o ano 2000 e esses estudos estão disponíveis no site dessa entidade, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais. Então, há disponibilidade, você pode consultar lá desde o ano 2000 a análise da Seguridade Social superavitária, né? Então, esse é o contraponto que é feito com o governo. Tem que cumprir a Constituição, né, e aí aparece o superávit, né? Daí o problema é como é que é usado esse superávit, né? Aí eu gostaria que o senhor explicasse para a população também. Apenas entrando no mérito da Previdência, apenas a Previdência, durante muitos anos a população brasileira, em suas diversas faixas etárias, formava uma pirâmide. Nós tínhamos um número grande de jovens e, infelizmente, a expectativa de vida era muito curta. Então, as pessoas que chegavam à casa dos 70, 80 anos eram uma minoria absurda. E, então, se dividíssemos a população em estratos de 20, 30, 40, 50, 70 anos, a camada de 80 anos seria, por exemplo, o topo da pirâmide, que seria pequeno. Hoje, a expectativa de vida aumentou e a base da pirâmide se estreitou, formando mais um retângulo do que uma pirâmide, se nós formos representar isso de maneira gráfica. Mas, como o senhor mesmo disse, a contribuição dos mais jovens é apenas uma forma de arrecadação dos cofres da Previdência, que é mantida pelo sistema de Seguridade Social, correto? Correto. Uma das fontes. E essa fonte, ela é deficitária até que ponto? Não, essa fonte é de acordo com os números que o governo apresenta. Eu não vou lembrar aqui qual é o número, mas o governo usa apenas as despesas previdenciárias contra essa única fonte de receita. Agora nós temos um outro problema. Num cenário de 13 milhões e meio de desempregados, é claro que essa fonte diminui bastante a arrecadação, né? E agora também nós tivemos, no início, na implantação disso, como você falou, a pirâmide era outra. Cadê o fundo da Previdência Social? Então tinha que se formar um fundo da Previdência Social justamente para nessa fase que nem nós estamos vivendo, de período de recessão, grande número de desempregados, você ter essa gordura para queimar, né? O problema é que esse superávit foi usado no orçamento fiscal, né? É aí que eu gostaria que o senhor explicasse. Então, a Seguridade Social, de acordo com a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, tem um superávit no caso de 2015, teve um superávit em 2015, melhor dizendo, de 11 bilhões de reais com B de bola. 11 bilhões. Verdade. Então, o governo consegue usar esse dinheiro que deveria ser para a Seguridade Social de outra forma. Eu digo consegue porque tem que fazer esforço, pelo que eu posso entender, para que a Seguridade Social dê prejuízo. Isso nós podemos explicar também. Então, sempre que nós falarmos, nós temos que falar de previdência dentro desse conceito de Seguridade Social, que é pouco divulgado, né? Principalmente pela grande mídia, né? Seguridade Social, uma rede de proteção para a população, maior distribuição de renda do país, para diminuir os desequilíbrios, né, sociais, promover uma distribuição de renda. Então, na medida em que tem o superávit, como é que o governo usa isso? A Constituição também, no artigo 165, ela diz que a União tem que ter 3 orçamentos: orçamento fiscal, orçamento da estatal e orçamento da Seguridade Social. O problema é que se mistura o orçamento fiscal com o orçamento da Seguridade Social. Esse que é o grande problema.
misturar esses orçamentos aí para, vamos dizer assim, a maioria da população que não conhece o assunto, daí esses números se perdem dentro desse orçamento fiscal. Agora, o superávit, ela vem desde 1994, né, que foi criado a desvinculação das receitas da União, que retira daí esses recursos, esse superávit da Seguridade Social para passar para o orçamento fiscal, e isso com a ajuda de parte do Congresso, porque senão o governo não poderia fazer isso. Então, nós temos assim, os parlamentares, os nossos representantes, tanto federais quanto senadores, eles têm parte nessa apropriação, nessa desvinculação, que na realidade é desvio de finalidade. Você arrecada para uma finalidade e usa em outra finalidade e não faz o fundo. E depois tem a falácia que tem que reformar como foi a PEC da limitação dos gastos, né, que está a saúde, na PEC 55 está a saúde lá, né, e agora estão tentando a reforma da Previdência, porque também tem que limitar os gastos da Previdência. Como a reforma da Previdência é mais polêmica, está sendo deixada por último, né? O governo atropelou as outras reformas, então fez a reforma do limite dos gastos, que lá ele não colocou só a saúde, mas colocou assistência social também, que faz parte da Seguridade Social, e outras rubricas de interesse da população, como educação, segurança pública, saneamento básico. Para você ter uma ideia, em alguns países, o saneamento básico ele faz parte da Seguridade Social em razão de que ele, de certa forma, protege a saúde das pessoas. Né? E no Brasil é gasto um percentual muito ínfimo em saneamento básico. Né? Então, alguns países, né, se for para comparar com alguns países, saneamento básico faz parte da Seguridade Social. Né? Senhor Luiz Fernando, eu gostaria de saber o seguinte: que impostos, ou pelo menos se eu pudesse lembrar de alguns, não todos, ajudam a manter a Seguridade Social? Os principais, né? Então tem a arrecadação direta sobre a folha de salários, aonde contribui o empregado e o empregador, e mais quem recebe a remuneração por conta própria, né? Então, de uma forma mais genérica, o trabalhador e os empresários, né? Aí nós temos a contribuição social sobre o lucro líquido, temos o PIS, temos o COFINS, tem a receita das loterias e ainda de importação, né? Entre outras. Tem algumas que eu não vou, né, claro, lembrar de todas as receitas, mas as principais seriam essas. Só para você ter uma ideia, as contribuições sociais, ela tem a maior arrecadação da União, em termos de receita. Ela equivale a 56% em 2015, né, esse dado, né? Então sempre é bom falar o ano, né? Em 2015 equivale a 56% da arrecadação federal, em torno de 680 bilhões de reais em 2015 de receitas da Seguridade Social. Aí, quando nós pegamos as despesas da Seguridade Social, que estão no artigo 194, sobrou 11 bilhões de reais. Então, basicamente, o que aconteceu já em 94, com a desvinculação das receitas da União, nós tivemos o governo federal se apropriando do dinheiro, de pelo menos uma parte do dinheiro, 20%, se não me engano, na época, né? Eu posso explicar um pouquinho, se permitir. Por favor. Então, como nós falamos na desvinculação da receita da União, é bom a gente ver como é que esse mecanismo é feito, né? Normalmente o governo manda uma proposta para o Congresso analisa e aprova como uma emenda constitucional. E até 2015, realmente você tem razão, era 20%.
Para você ter uma ideia, esse 20% numa série de 10 anos representa quase 600 bilhões de reais em 10 anos. Se nós incluirmos mais 2 anos nessa série, pegar mais 2005 e 2016, vai para 780 bilhões de reais que saiu do orçamento da Seguridade Social, né, eu vou repetir, né, que é para a saúde, para assistência social e para a previdência, para o orçamento fiscal. De que forma é feito isso? Né, votando no Congresso, né, agora foi votada a emenda constitucional 93, no final de 2016, ainda era a proposta do governo anterior, mas foi votado no governo atual, em que foi majorado essa alíquota de 20% para 30%. Então a gente diz que é uma inconsistência, até uma contradição. Se está faltando recurso, como é que o governo retira mais recurso da Seguridade Social e daí diz que tem que fazer uma reforma na Previdência se foi majorada a alíquota, né? Então está servindo realmente para outras finalidades, né? Então tem esse recurso, vai para o orçamento fiscal, para, de certa forma, garantir superávit primário, né? Pena que eu não consigo mostrar aqui, mas quando eu dou as palestras eu mostro assim alguns anos. Se nós pegarmos o ano de 2013, o superávit primário foi 76 bilhões de reais. O superávit primário. A Seguridade Social colocou 78 bilhões, quer dizer, colocou alguma coisa a mais do que o superávit primário em 2013. Então, todo o superávit da Seguridade Social de 2013 foi transferido para o orçamento fiscal. E nos outros anos ela contribuiu com parte do superávit primário. Basicamente, o que o governo federal fez, olhando a Constituição de 1988, com a anuência do Congresso, isso, em 1994 e em 2015, e os outros anos, né, ou 2016, para ser mais exato, com a anuência do Congresso, foi apropriação indébita. Não, eu não digo que é apropriação porque tem uma norma, né, uma emenda constitucional que, no mínimo, ela é inconstitucional. Mas é isso que eu me refiro. Então, moralmente falando, foi apropriação indébita. Poderia dizer moralmente, né? É difícil usar. Legalmente não, mas legalmente moralmente não, né? Então, só um outro dado que é importante para nós paranaenses, nessa situação da desvinculação das receitas da União, que ela é conhecida pela sigla DRU. Só que se você falar DRU, a maioria da população não tem alcance, não sabe nem do que significa. Vamos lá. Desvinculação das receitas da União. Hoje, a emenda constitucional número 93. Né? Então, se você for lá, você vai, entre outras, está lá, né, as receitas da Seguridade Social desvinculada no percentual majorado de 30%. E nós no Paraná nós temos uma bancada de 30 deputados federais. E nessa desvinculação de 2016, votaram 28 deputados federais do Paraná, dos quais 24 votaram a favor da desvinculação, 3 votaram contra e 1 não votou porque presidiu a sessão da emenda, da proposta dessa emenda constitucional. Então você veja que a maioria maciça, né, dos deputados paranaenses votaram pela desvinculação das receitas da União. Então a gente diz que também é um outro problema, porque depois, né, no discurso para uma eleição, diz que vão melhorar a saúde, vão melhorar a assistência social, né, e no entanto autorizam o governo federal a retirar recursos da área social. Nós dizemos que até um Robin Hood às avessas, né? Porque retira recurso de uma área que é para favorecer, né, a população mais de baixa renda, para colocar e garantir superávit primário, porque, segundo a definição do Senado Federal, o superávit primário, o objetivo dele é garantir o pagamento dos juros da dívida, a rolagem
da dívida federal. Então, maior parte desses recursos desvinculados da Seguridade Social, ele vai para a área de amortização da dívida e pagamento de juros. Então, a gente até nas palestras mostra isso também, né? Quanto é que contribui, né, essa desvinculação no pagamento dos juros. Ou seja, se não fosse o dinheiro então arrecadado com os impostos que mantêm a Seguridade Social, o governo simplesmente não conseguiria pagar hoje as dívidas que tem com a rolagem daquilo que já foi refinanciado junto a bancos, instituições privadas, enfim, pessoas a quem o governo federal deve. Isso é uma outra questão também mais ampla. Nós temos uma outra entidade em Brasília, que quem coordena essa entidade chama-se Maria Lúcia Fattorelli, não sei se você já ouviu falar dela, nós já trouxemos ela aqui em Ponta Grossa em 2015 para fazer uma palestra. Ela é a coordenadora da Associação para a Auditoria da Dívida Cidadã. Ela estuda essa instituição estuda o endividamento público desde há 15 anos. Né? Então, há 15 anos, essa associação se preocupa com o estudo desse endividamento público. Se você for ver os gráficos que essa associação elabora, né, eu aqui vou me reportar a 2015, 2016 e também a previsão orçamentária para 2017. No ano de 2015, a amortização da dívida e com a dívida, a amortização da dívida mais os juros consumiram aproximadamente 42% do orçamento da União. Então é uma importância assim estratosférica. Se for para falar em importância, 962 bilhões de reais de um orçamento de pouco mais de 2 trilhões e pouco, né? E 42% foi para amortização da dívida e pagamento de juros. Isso em 2015. Né? E já tem um gasto enorme com folha de pagamento, então sobra pouquíssimo para investimento em obras. Exatamente, por isso a limitação do teto dos gastos. Na realidade, o orçamento da União tem um privilegiado, né, que é o capital financeiro, o sistema financeiro, porque os outros, vamos dizer assim, 58% do orçamento é para todas as despesas da União. E até aí tem um desequilíbrio, uma desigualdade na classificação desses gastos. Né? Então, o governo classifica isso em 2 blocos. Né? Um bloco chamado gasto primário e outro bloco que é o gasto nominal. Né? E os dois juntos formam, né, o gasto com o orçamento da União. Então, quando a autoridade fazendária se manifesta e quando ele diz assim que a Previdência Social é o maior gasto primário, em parte ele tem razão, mas não é o maior gasto do orçamento. Né? Então, não conta a outra metade. Então, uma sutileza na hora de prestar informação. Então, nós temos que entender que o orçamento da União ele tem gastos primários e um gasto nominal que está relacionado à dívida e amortização da dívida. Então, aí nós dissemos, o maior gasto da União no orçamento, aí no total, o maior gasto no orçamento da União não é a Previdência Social, é amortização e pagamento de juros. Em 2016 foi também em torno, subiu um pouquinho, foi quase 44% o gasto então 42 em 2015, aproximadamente 43,94% do orçamento da União em 2016. Em 2015, 962 bilhões, em 2016, 1 bilhão 132 milhões de reais. Bilhões. 1 trilhão 130, a gente até se confunde um pouco, porque as cifras são enormes. Então, 1 trilhão? 1 trilhão 132 bilhões de reais, segundo
instituição que faz essa análise. Auditoria também da Dívida Cidadã. E está disponível na internet, é só ir lá e consultar. Isso em 2016. Isso em 2016. Esse foi o dinheiro gasto para o pagamento dos juros da dívida. Amortização da dívida e juros. Em 2016. Então, você veja, se o governo está em contenção, precisa limitar gastos, como é que aumentou quase 2% de gastos de um ano para o outro com a amortização da dívida? Então, é outro contrassenso. Eu vou te dar mais um número de 2015. Né? Se nós dividirmos esses 962 bilhões de reais por dia, dá 2 bilhões 630 milhões de reais gastos por dia com amortização da dívida e juros. Então, onde é que tem que mexer? Né? E se nós tirarmos a amortização, deixarmos só os juros, é aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de reais. 1 trilhão, o senhor quer dizer. É 1 trilhão. Não, tá. 1 trilhão não. 1 bilhão por dia. 1 bilhão por dia. Esse é por dia. Nós temos que... Nós se atrapalhamos. Não, é porque os números são tão grandes. Então, são 2 bilhões por dia no todo. E se for só o pagamento de juros ou amortização da dívida, é isso? Por dia, o total seria 2 bilhões e 600 milhões. Com amortização e juros. Com amortização e juros da dívida. Governo federal. É bom nós explicar, porque senão nós confundimos bem. Amortização e juros, 2 bilhões 630 milhões. Por dia. Por dia. Agora, se nós pegarmos só os juros, é 1 bilhão e 400 milhões aproximadamente. Não chega bem a 400, mas é assim para a gente arredondar o número. Né? Por dia. Por dia. Que o governo federal paga. Paga de juro. Então, ser uma instituição financeira no Brasil é lucrativa, né? A gente não sabe quem são os rentistas, né? Na realidade, então é o contraponto que a gente faz. Então é uma enorme soma para beneficiar poucos rentistas e concentrar mais a renda ainda no país. Só para te dizer, esse número de 1 bilhão e 400 milhões de reais, ele equivale a 2 orçamentos por ano numa cidade do porte de Ponta Grossa, porque o orçamento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa é em torno de 700, 750 milhões de reais, que gasta no ano para todas as despesas uma população de 300 mil habitantes. Nós temos 2 orçamentos dessa cidade gasto por dia numa amortização de juros. Né? Senhor Luiz Fernando, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lente Aberta, falando sobre a reforma da Previdência. Comigo no estúdio está o auditor aposentado da Receita Federal, Luiz Fernando Rettig, que também é palestrante da Diocese de Ponta Grossa e da Caritas, onde trabalha como voluntário, esclarecendo a população sobre o funcionamento da Previdência, que faz parte da Seguridade Social. Falamos no bloco anterior que só em 2015, a Seguridade Social, onde se encontra a Previdência, teve um superávit de 11 bilhões de reais, ou seja, o que o governo federal afirma, que a Previdência tem um rombo de mais de 100 bilhões de reais por ano, é mentira, ou no mínimo é meia-verdade. Dentro da Seguridade Social, que envolve outros órgãos, nós temos então um superávit. Essa foi a informação que o senhor me repassou, com base em dados levantados pela entidade da qual o senhor faz parte, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais. E o senhor deu uma outra informação muito interessante, que entre amortização da dívida e juros, nós pagamos, ou seja, nós contribuintes, através do governo federal, pagamos por dia mais de 2 bilhões de reais. Se formos falar apenas dos juros, 1 bilhão e 400 milhões de reais. Por dia. Por dia. O que representa, no final das contas, 42%, 44% de tudo o que o governo federal gasta. Então, sobra pouquíssimo dinheiro, é óbvio, para investimentos em infraestrutura, que são essenciais para o desenvolvimento do país. Feita essa recapitulação no bloco anterior, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre os números da Previdência. O senhor falava no intervalo
do superávit primário da Previdência, da Seguridade Social. Isso, o superávit da Seguridade Social. Então, só recapitulando um pouquinho, né, o orçamento da União é dividido em gasto primário e gasto nominal. Então, o maior gasto do orçamento, quando eu falo do orçamento, é o total, é com dívida e amortização da dívida. Agora, quando vamos para o outro bloco, que são os gastos primários, a Previdência Social representa 19% dos gastos. 22%. Em 2015, 22%. E em 2016 repetiu esse número, 22%. Então não está havendo um acréscimo, porque assim como aumenta um pouco a receita, o gasto também acompanha, mas não alterou o percentual nominal, né? Então 22% em 2015 e 22% em 2016, que foi o gasto primário. Mas só que tem uma diferença com o outro lado, que é o gasto com amortização e juros. Esses 22%, eles atendem 33 milhões e meio de pessoas, de beneficiários da Seguridade Social, isso só na Previdência, né? 33 milhões e meio. Isso diretamente. Se nós formos computar que em cada lar que tenha um beneficiário da Previdência Social tem mais 2 ou 3 pessoas, nós estamos falando indiretamente de mais 66 milhões de pessoas. Então podemos dizer que a Previdência, direta e indiretamente, atende aproximadamente quase 100 milhões de pessoas. Então onde é que tem que atender essas pessoas ou garantir a amortização da dívida, o pagamento de juros para poucos rentistas? Aonde é que tem que ser feita a reforma? E o pior não é isso. Na Constituição de 88, tem uma previsão constitucional no ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 26 desses atos da Constituição de 88, só que nessa parte dos atos das disposições constitucionais das disposições transitórias. O artigo 26 estava lá uma previsão também pelo Constituinte de 88 que deveria ser feita uma auditoria nessa dívida pelo Congresso Nacional. Então, após um ano de promulgação da Constituição de 88, era para o Congresso Nacional promover essa auditoria numa comissão mista. Comissão mista não seria só do Congresso, mas também com a sociedade civil, fazer uma auditoria, né, junto com a sociedade civil. Então nós temos 27 anos de descumprimento desse preceito constitucional e não sabemos que forças seguram isso, porque nós sabemos que a OAB, quando um pontagrossense foi presidente da OAB, foi colocado proposto uma ação no STF que se chama Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, uma ADPF, e está lá e não se pauta essa ADPF para julgar ela, né? De certa forma. Claro que a ação foi no sentido de que o Congresso obrigue o Congresso a fazer essa auditoria, e essa também é a luta dessa outra instituição que eu te falei. Porque se você, na medida que você faz a auditoria, você vai constatar se tem irregularidades ou ilegalidades no estoque dessa dívida. Logo, se você constata isso, você diminui o estoque e, consequentemente, você diminui o aporte de recursos para esse custo, vamos chamar assim, né, esse gasto com a dívida. E nós não temos tido força, embora lutado muito, né, para que se faça essa auditoria, para que se sobra recursos justamente para atender a população menos favorecida, né, e outros setores da população que você mesmo falou aí, né, infraestrutura. Então, investir mais em educação, em saúde, né? Então nós teríamos que... Saneamento básico, né? Que é precário no país, né? Então se veja que nós temos mecanismos na Constituição e não se consegue fazer cumprir a Constituição Federal há 27 anos.
Eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho sobre outros aspectos da reforma. Por exemplo, já houve uma mudança nesse sentido, mas a proposta inicial era de 49 anos. Pelo que o senhor acompanhou ao longo da sua trajetória como funcionário público federal, trabalhando principalmente na Receita Federal, mas acompanhando de perto a Seguridade Social, como o senhor demonstra ter acompanhado, 49 anos é praticamente impossível. Ninguém se aposentaria, né? Verdade. Ou poucas pessoas. Essa foi a grande crítica dos deputados na Câmara Federal, né? Que ninguém conseguiria se aposentar com 49 anos de contribuição. Ininterruptos, né? Ininterruptos, exatamente. Agora você pense 49 anos num cenário que nós temos de desemprego, né? Nem todo cidadão brasileiro iria conseguir essa integralidade, porque 49 anos era para conseguir a integralidade de um benefício já achatado, porque você já começa a achatar o benefício no critério do cálculo. Né? No critério do cálculo. O cálculo de hoje é muito mais vantajoso para o contribuinte e mais justo, vamos dizer assim. Não vamos chamar de vantajoso, mas de mais justo, porque afinal de contas, o governo não está fazendo nenhum favor para ele. Ele contribui diretamente, como nós falamos no início, e o governo deve para ele uma contraprestação, não é um benefício. Benefício dá a entender de um favor, né? Não, é uma contraprestação que o cidadão tem direito dessa contraprestação, mas não tem voz na organização desses benefícios, desse atendimento da população, né? A voz é só de um lado, dos nossos representantes, que na realidade não representam o interesse da maioria da população, e sim interesses de poucos e de grupos, né, que concentram a renda. Né? Então é nesse sentido. Né? Então 49 anos, na proposta agora, teve uma alteração na proposta do relator, ele baixou para 40, mas assim mesmo ela fica muito aquém e injusta. Né? Então houve uma alteração. Foi agora na semana passada em que o relatório foi lido, ele não foi discutido ainda, ele vai ser discutido na próxima terça-feira. Então vai haver ainda muitas alterações e discussão. O governo fez essa concessão para ver se conseguiria amenizar os ânimos da sua base, né? Porque ele precisa de um quórum qualificado de 308 deputados federais para aprovar essa reforma, e ele sabe que não tem, tanto é que na reforma trabalhista chegou a 200, eu não lembro bem o número, mas acho que não chegou a 280 deputados federais que votaram a reforma trabalhista. Então ele fez um teste na reforma trabalhista e viu que não tem o quórum. Mas com os 49 anos na proposta inicial, original do governo, em 10 anos se pretendia economizar 800 bilhões de reais, precarizando o recurso que é para a população mais pobre. Agora, com essa alteração, a autoridade fazendária diz que em 10 anos são 600 bilhões e que isso estaria dentro de um razoável para aprovar a proposta. Mas assim mesmo, 600 bilhões, nós já temos a desvinculação, que assim mesmo, né, já falamos nos blocos anteriores, de 30%, e agora fazer mais um achatamento em 10 anos de 600 bilhões dessa área social tão importante para o país. Desvinculação das receitas da União, a DRU, como todo mundo conhece. A DRU, mas agora aí é atacar a Previdência Social diretamente, né? A DRU ele já atacou na emenda... Sim, eu apenas estava repetindo a sigla que o senhor tinha mencionado no bloco anterior. A DRU ele já atacou na emenda constitucional 93. Agora ele está atacando diretamente a Previdência Social, porque ele tem que colocar ela dentro dos critérios da PEC do limite dos gastos. A 55. Da 55, que infelizmente foi aprovada. O senhor fala da emenda 93, aí, com a Constituição, o senhor fala daquilo que foi criado em 1994, isso, quando se liberou 20% para se usar como bem entendesse. Isso. E agora em 2016 teve uma nova mudança, aumentando esse limite para 30%. Então o governo federal, eu não gosto de usar essa expressão, mas é uma expressão que ajuda as pessoas a entenderem, mete a mão no dinheiro da Previdência Social, tira 30% e daí depois diz que a Previdência Social, que faz parte de um pacote maior da Seguridade Social, é deficitária. Seria mais ou menos isso.
ele acusa a Previdência de deficitária, mas ele leva em conta só uma fonte de receita, né? E usando uma frase menos agressiva, né, ele desvia de finalidade os recursos de Seguridade Social, né? A gente, né, eu também, só que nem você, a gente não gosta de usar palavras muito agressivas, né? Não. É apenas para que as pessoas possam entender em casa. Eu não tenho objetivo aqui de criminalizar as ações de ninguém. Mas, às vezes, é necessária uma expressão popular para que fique claro o que vem acontecendo, né? Quando eu usei também no bloco anterior a expressão apropriação indébita, significa uma apropriação indevida. Né? Então eu não me referia ao crime em si, mas à leitura pragmática do ato. Exato. Né? Por favor, continue. Todos nós somos contribuintes da Seguridade Social. Diretamente, quando nós temos uma relação de emprego, né? Ou então fazemos um trabalho remunerado autônomo, né, que recolhemos por conta. E somos chamados segurados obrigatórios. Então, a contribuição para a Previdência Social ela é compulsória. Mas, indiretamente, nós, como cidadãos, quando entramos em qualquer supermercado, ou então abastecemos nosso carro, a luz que nos ilumina aqui nesse momento, telefone, nós contribuímos com aquela cesta de tributos, não diretamente, mas indiretamente, porque vai fazer parte da Seguridade Social. Então, quando você passa no caixa do supermercado como consumidor com qualquer mercadoria, você é contribuinte indiretamente da Seguridade Social. Quando você vai numa casa lotérica fazer uma aposta, né, que seja na Mega Sena ou qualquer loteria, 18% do resultado daquela loteria é para a Seguridade, fazer frente à Seguridade Social. Então, eu acho que não é justo não discutir com a sociedade para onde é que deve ir esses recursos. E pior ainda é desvincular os recursos sem consultar a população. É exatamente o que eles fizeram em 93 e em 2016. Aliás, 94, perdão, em 94 e 2016. Mas o que eu gostaria de recapitular com o senhor também é um outro aspecto. Conversando com um deputado federal, alguns dias atrás, ele me disse o seguinte, que a retirada de determinadas categorias profissionais do projeto fez com que o projeto em si se tornasse ineficiente, porque os grandes salários representam, da Previdência, no caso da Previdência, representam 80% dos gastos da Previdência. E os pequenos salários, 1, 2 salários mínimos, representam 20%. E são essas pessoas que seriam prejudicadas com a jornada de 40... Digo jornada, sim, jornada de vida, de trabalho, né? Com o período de 49 anos de trabalho, com, enfim, todas as limitações impostas. Mas essa informação procede? Olha, eu vou fazer um pouquinho uso aqui, porque a informação é um pouquinho grande, né? Fazer das minhas anotações. Claro, por favor. O serviço público, desde 1993, já vem sendo reformada a Previdência Social. Nós temos, em 24 anos, 6 emendas constitucionais que alteraram esse quadro de Previdência Social do servidor público. Naturalmente, esse aí é um discurso para tentar, de certa forma, justificar e julgar a população, a opinião pública favorável ao governo, porque de fevereiro de 2013 para cá, só para te dar um dado mais recente, nenhum servidor receberá como benefício um valor maior que o teto da Previdência Social, que hoje gira em torno de R$ 5.531 alguns centavos. Isso de 93 para cá. Até 2003, né, o servidor que se fez concurso antes de 2003, aí ele tinha uma situação diferenciada. Ele contribuía sobre o valor total da sua remuneração. O problema é que o Estado, a União, vamos chamar assim a União, ela é patrão também. Cadê a contribuição da União para aportar, para fazer frente aos benefícios da Seguridade Social? Ele quer fazer frente
a previdência do servidor somente com a contribuição do servidor. Só para você ter uma ideia, se eu puder te falar de uma situação de outros países, num documento que foi preparado também pela Anfip e a Diese, nós temos aqui alguns países europeus aqui, em que, por exemplo, na Dinamarca, o governo da Dinamarca aporta em torno de 70% a parte dele nessa contribuição para a formação da Previdência, 75,8%. A Irlanda, 63%. A Suécia, 51%, entre outros. Não vou falar todos aqui para não me estender muito. Então, aqui no Brasil, falta a contribuição do ente público. Né? Que o artigo 40 da Constituição diz que tem que haver a contribuição do ente público, do servidor ativo, do servidor inativo e dos pensionistas. Para você ter uma ideia, eu vou te dizer a minha situação. Eu hoje, como aposentado, eu ainda continuo contribuindo para a Seguridade Social, porque o meu concurso era antes de 2003. Né? Então, eu continuo retribuindo a minha parte. Mas cadê a parte do patrão? Né? Então, está faltando a parte do governo, que não se preparou para justamente fazer o fundo para atender os seus servidores que fazem a máquina funcionar. Você imagine órgãos públicos da importância como o INSS, a Receita Federal, se não tiver servidores responsáveis, competentes e comprometidos com a causa pública, como é que vai fazer funcionar isso? Mas o governo não zela, né, por alguns servidores da máxima importância para ele, para girar a máquina pública no Brasil, para prestar os seus serviços públicos. Estamos chegando ao fim do programa, então eu só gostaria de compreender o seguinte, resumindo a história. De tudo que o governo arrecada no Brasil, 42% vai para amortização e pagamento de juros. Esse 42% em 2015, 2016 quase 44%, e na previsão orçamentária de 2017, 50,3%. Então, se nós estamos numa crise e que temos que limitar gastos, como é que ele sobe o gasto nominal para 50,3%, a previsão orçamentária, porque temos que esperar o ano para executar. E limitou os gastos primários e agora, né, no pacote quer colocar a Previdência Social. Senhor Luiz Fernando, então, recapitulando em números, o governo federal gasta quase metade do que arrecada com o pagamento de juros e a amortização da dívida, que possui com diversas instituições e pessoas, e acusa a Previdência de ser uma vilã dentro da história. Porém, a Previdência, que faz parte do sistema de seguridade social, melhor dizendo, sim, a Previdência ela é superavitária, como demonstrado pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais, desde o ano 2000. Todo esse acompanhamento ela sempre foi superavitária, usando como referência o ano de 2015, que foi um ano ruim para a economia. O sistema de seguridade social teve um superávit de 11 bilhões de reais. Porém, com a desvinculação das receitas da União, a DRU, o governo federal simplesmente vai nesse caixa, tira 30% e depois diz que a seguridade social é deficitária. Esse é o resumo do que está acontecendo. E eles querem votar no Congresso, então, uma reforma que, em tese, não se faz necessária por vários motivos, entre eles o da idade mínima, é isso? Se o senhor pudesse responder essa última colocação e fazer junto às suas considerações finais, eu agradeceria. A idade mínima, na prática, já existe. Existe por quê? Porque tem o fator previdenciário, que quando o segurado cumpre alguns critérios e que já dá direito à aposentadoria dele, mas ele ainda não tem aquela idade que o governo acha necessária para a aposentadoria, é feito um cálculo em que, de certa forma, retira uma parte do benefício dele. Então, o benefício dele diminui atuarialmente, né, para um valor de acordo com esse critério de idade e tempo de contribuição.
E isso reduz o benefício dele. Então ele já vai, em função dele ainda não ter a idade, ele está pagando por isso atuarialmente, porque ele vai ter um benefício menor. E em 2015 foi aprovado o fator 85-95, né, o fator previdenciário, em que se a mulher tiver 30 anos de contribuição, 30, né? 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, que ela some 85 pontos, ela já consegue o benefício dela. E também o homem, 35 anos de contribuição e 60 de idade, ele faz 95 pontos, também preenche o critério. Então você vê que já é 55 anos para a mulher e 60 para o homem. Né? E isso vai ter uma progressão até 2027, chegando a 90 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem. Então nós já estamos cuidando dessa questão da pirâmide etária da população sem precisar de uma reforma radical. Senhor Luiz Fernando Rettig, auditor aposentado da Receita Federal, voluntário ensinando as pessoas sobre como funciona a Previdência e Seguridade Social dentro da Diocese de Ponta Grossa e da Caritas. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui e muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. Algumas pessoas podem perguntar, mas afinal de contas, ouviu-se apenas um lado e o lado do governo não vai ser ouvido? Não, por um motivo muito simples. O governo já tem acesso aos grandes meios de comunicação, aos veículos tradicionais, e dentro desses veículos tradicionais vendeu o seu discurso com extrema eficiência. Jornalistas que eu sempre respeitei estão indo contra os interesses da população brasileira, porque não me resta outra leitura, dizendo que a reforma da Previdência é necessária para a sobrevivência econômica do país, o que não é verdade, como foi demonstrado hoje aqui, seguindo a Constituição de 1988. Portanto, o que resta é apenas um argumento, o argumento dos números. E ouvir o governo hoje aqui seria redundância, já que ele tem espaço, eco, em praticamente toda a grande mídia. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. O programa Lente Aberta fica por aqui e volta na semana que vem.